Obrigado, Melissa. É um prazer estar aqui com vocês. Coube a mim começar esse painel substituindo o Fábio. Missão dificílima, daqui a pouco ele vai chegar aqui, vocês vão entender por quê. Mas a pergunta do painel, para mim, é uma pergunta, né? Já mostra o papel do regulador. A gente vai aqui definir regulação como a dupla regulamentação e supervisão. Isso é uma arte. O regulador quer desenvolver mercado. O regulador quer que o seu objeto de trabalho funcione. Mas nós lidamos com falha. Então, toda vez que a gente trabalha com ambiente de negócio, a gente tem que dar liberdade consequente, e temos que lidar com as falhas. Inerentemente, o mercado, cada agente, se ficar totalmente fazendo aquilo que deseja, o mercado deixa de cumprir o seu objetivo maior, eficiência nas transações. Então, aí nós aqui, reguladores, e aqui tem uma característica comum em nós quatro. Os quatro são funcionários do Banco Central. Eu sou funcionário do Banco Central, cedido para o Ministério da Agricultura, vou me apresentar aqui, passo depois a palavra para eles se apresentarem também. Trabalhei na fiscalização junto com o Bellini, e quando cheguei no Ministério da Agricultura, cheguei com a pauta pronta. Agora vocês vão entender as etapas da regulação do mercado e como é que a gente vai encadear aqui a nossa conversa. Eu cheguei com a seguinte missão: desenvolver os mercados privados de crédito. O crédito para o agronegócio muito dependente daquilo que se chama plano safra, subvenção do governo, apoio do Estado, quando o mercado privado está aí. A gente precisava só dar um empurrão. Então, a primeira parte da atividade regulatória seria o desenho do mercado. Vamos desenvolver essa arquitetura. E eu, particularmente, fiz isso com as finanças privadas do agro, por isso que imagino que tenha sido o meu convite. Aí tem a segunda etapa. Às vezes o mercado por si só, do ponto de vista tecnológico, o aparato dele, ele não ganha tração. Então precisa do Estado dar mais um empurrãozinho. Vamos trabalhar um pouco essas infraestruturas para deslanchar o mercado. E aí vem o exemplo eloquente do PIX, e por isso nós estamos com o Carlos aqui, que vai contar essa outra etapa do Estado regulando, né? Regulamentando, supervisionando e, no teu caso, fazendo também, empreendendo, botando a estrutura para funcionar. Então, essa é uma segunda etapa. E a última etapa, que justifica tudo, é o Bellini. Desculpe, é o porrete, né, Bellini? Ou seja, ele tem cara de tudo, veja uma pessoa e vai baixar o porrete, né? Gente finíssima. Mas o que acontece? Na ponta final de todo o aparato regulatório, se não tiver um instrumento de coerção e as pessoas que estejam naquele ambiente sendo reguladas percebam que isso é uma realidade, que de fato isso é efetivo, a gente vai perder tração em todo o processo regulatório. Então é indispensável, e o Bellini vai falar elegantemente, né, Bellini, como é que você senta a bordona no pessoal. Eu vou fazer o seguinte: como eu já falei demais aqui, a lógica seria começar por mim, o desenho regulatório, mas eu queria começar pelo Carlos, porque eu tenho certeza que é o assunto mais palpitante, o PIX. Carlos entende tudo, vai dizer como é que funciona o PIX, vai se apresentar antes, e depois, Melissa, a gente vai ter um perguntas e respostas? Não, né? Depois é mandado, né? Então, vocês mandem para nós aqui e a gente responde todas as perguntas que vocês nos endereçarem. Então, dito isso, por favor, Carlos, se apresente, conte sobre o PIX dentro desse encadeamento aqui do nosso painel. Oi. Aí. Boa tarde a todo mundo. A gente está acostumado com essa coisa toda automática, que ela vai acontecendo, né? De repente tem que acionar um botão aqui, a gente fica meio perdido. A gente está chegando aqui com o nosso moderador oficial, né? Vamos ter o time completo, mas é bem interessante a dinâmica que a gente fez agora. Eu já vou me apresentar, mas a dinâmica que a gente fez agora, que está muito ligado à inovação, que está muito ligado a gente ter flexibilidade para ir implementando e fazendo, né? Então, a gente começou o nosso painel aqui com um MVP, e agora estamos com um time completo para dar sequência aqui ao nosso produto, que é nosso painel, nossa discussão. Eu espero que essa discussão seja proveitosa, seja produtiva. Bom, meu nome é Carlos Brant, eu sou responsável pela gestão e pela operação do PIX no Banco Central.
eu estou desde o início, né, desde a formatação de todo o projeto lá no Banco Central, passando aí pelo desenho, pela estruturação do ecossistema, e agora a gente opera e não opera o ecossistema, né, no sentido de mantê-lo funcionando adequadamente, tendo ali a boa atuação de todos os prestadores de serviço de pagamento, e também pensando na evolução, pensando no que a gente segue construindo. Sempre falo que o Pix não é um produto que ele é simplesmente implementado, um projeto que teve início, meio e fim, ele é algo que é construído de forma permanente, justamente para a gente ir incorporando ali todas as necessidades e atendendo a todos os casos de usos que a nossa sociedade precisa. Então, voltando um pouco ali para a nossa discussão, né, do próprio papel do Banco Central na formação de um ecossistema financeiro forte, de um ecossistema financeiro que seja eficiente e seguro ao mesmo tempo, o Banco Central toma ou traz para si essas funções de regulador, né, decorrente, obviamente, de toda o estabelecimento dos poderes legais do Banco Central, mas na sua função de regulador, na sua função de supervisor, e em especial no Pix, com um papel um pouco mais ativo, um pouco de construtor de plataformas, de infraestruturas, para que o mercado se desenvolva, para que inovações aconteçam sobre essa plataforma e a gente tenha cada vez mais uma indução, a formação básica do ecossistema, tendo uma base legal e regulamentar segura, bem construída, mas também com essa indução mais ativa do Banco Central, que teve essa característica de construção de uma plataforma para ser entregue para a sociedade, né? Então, acho que é assim que a gente enxerga. Na parte de pagamentos, é interessante que a gente teve um processo muito construtivo desde a... Vou colocar gênese, mas obviamente antes existia o nosso sistema de pagamentos um pouco mais arcaico, né? Mas desde a estruturação do sistema de pagamentos brasileiro, que a gente chama de reestruturação, mas de uma estruturação da forma como a gente conhece hoje, a gente começa com o Banco Central ativamente construindo uma plataforma, uma infraestrutura de liquidação para utilização ou para liquidação de transações interbancárias, lá em 2002, quando foi implementado o STR. Então, por mais que não tenha tido essa visão mais clara do Banco Central, tendo esse papel mais ativo como operador, como construtor de plataformas de infraestruturas, lá isso já acontecia em 2002. Então, isso foi entregue para o sistema financeiro, entregue para a sociedade. A partir daí, a gente mitiga ali todo o componente de risco sistêmico que havia, enfim, das questões de saldo a descoberto que existiam nas reservas bancárias, etc. E depois de termos colocado ali bases estruturantes para o nosso sistema de pagamentos brasileiro, a gente começa a olhar um pouco mais para os pagamentos de varejo. E esse olhar para os pagamentos de varejo, ele culmina com a própria... o próprio mandato legal, a formação da Lei 12.865, em 2013, que atribui ao Banco Central poderes regulatórios nesse ecossistema de pagamentos de varejo e dá outras prerrogativas, outras possibilidades para o Banco Central ativamente perseguir e alcançar ali eficiência, inclusividade, segurança no âmbito dos pagamentos de varejo. Então, a partir daí, a gente vê o Banco Central tendo esse papel, ou esse duplo papel, mas com o mesmo objetivo, né? Por trás desse papel mais ativo, ou desse papel de regulador, o Banco Central sempre mirando objetivos públicos, sempre mirando inclusão financeira, sempre mirando redução de custos para a sociedade, para as empresas, para os cidadãos, e, obviamente, fazendo um componente importante também para outras operações, para operações de crédito, para operações diversas que precisam do pagamento como um módulo essencial, como um módulo que possa, enfim, inclusive apoiar evoluções e inovações nessa dinâmica de pagamentos e crédito, quando, obviamente, associado ali a um pagamento específico, né? E depois a gente ainda entra com outros componentes, né? A gente tem o Open Finance, que também agrega novas possibilidades, traz uma nova filosofia ali de colocar o cliente no centro, de fazer com que
outras possibilidades possam acontecer em sinergia com o próprio Pix, e a gente também tem agora o terceiro bloco desses três grandes blocos, né, junto com o Pix, Open Finance, o Drex, a nossa moeda digital, né, isso tudo fazendo esse componente estruturante de transações, tanto transações de grandes valores, mas também transações de varejo, transações de menor valor. E com isso a gente observa, basicamente, quase a totalidade das pessoas sendo usuárias hoje do Pix, e significa que não são só usuárias do Pix, mas significam que hoje mantêm um relacionamento com uma instituição de pagamento ou com uma instituição financeira, que estão incluídas no sistema financeiro nacional e que, por isso, podem também acessar seguro, acessar crédito, acessar produtos financeiros de uma forma geral, e, extrapolando isso, tem acesso também a diversos serviços digitais, né, na economia real, a ter uma comida ali, a pedir uma comida por um aplicativo, ou assinar um serviço de streaming, ou poder ali pedir um transporte, né, num aplicativo de transporte, por aí vai. Então a gente constrói não só com base na regulação, mas também com essas intervenções ativas, muitas vezes, sempre mirando aquilo que está no nosso mandato, aquilo que está nos nossos objetivos, que é justamente agregar valor para a sociedade. Acho que minha primeira colocação aqui, passo para o moderador. Agora vocês decidam quem que vai assumir a moderação nesse momento. Digamos, boa tarde a todos, eu sou Fábio Lacerda, o moderador desse painel. Assim, esse meu atraso foi planejado, tá, Melissa? Isso aqui era para, assim, de algum modo, ilustrar uma certa disfunção que a gente está tendo que discutir, né? Eu costumo dizer que o Banco Central é injustamente acusado de ser inovador, né? É injustamente, porque não é papel do Banco Central ser inovador. E é um pouco desse exemplo que eu acabei de lhes dar. O mercado chegou depois, o regulador veio na frente. Está errado isso. Está errado. Está absolutamente errado. Isso é disfunção. Isso é disfunção. O regulador tem esse papel que o Brant acabou de comentar. É efetivamente dar o tom, regular, dizer o que é para ser feito, porque ele tem os objetivos de política pública na cabeça, criar a infraestrutura de base para que o mercado trabalhe. Agora, vamos combinar que o papel desses caras é absolutamente fundamental para que o mercado cresça em bases sólidas, para que o mercado cresça com segurança, que o usuário, que o investidor tenha segurança de participar desse processo. E aqui está o grande mérito desses senhores que integram esse painel. A gente viu esse exemplo do Pix, que, vamos combinar, é exemplo para o mundo. É exemplo para o mundo. Acima de tudo, um regulador que conhece o mercado, sabe suas dores, sabe as necessidades, tem clareza dos objetivos de política pública, persegue e envolve a sociedade na construção. O Fórum Pix foi exemplo, modelo, para o que agora a gente tem no Fórum Drex. Foi exemplo, modelo para o mundo. E, em certa medida, eu acho que aí vem o meu colega Ângelo, né, meu amigo, meu irmão, né, que tem a felicidade de não ser palmeirense rubro-negro como o meu amigo Boanerges aqui presente, é palmeirense e torcedor do esporte, por isso que é um palmeirense rubro-negro, mas é vascaíno, tá pior que você, o coitado do Ângelo. Ângelo, nessa mesma linha a gente viu Pix, pagamentos, mas você tem uma experiência riquíssima, né? Bom, riquíssima na tua trajetória de Banco Central, você está por trás do regime prudencial simplificado das cooperativas lá em 2007, quando ninguém falava de proporcionalidade, você está por trás de toda uma reestruturação do sistema não bancário e, mais recentemente, de toda uma transformação no financiamento do agro. E eu queria que você contasse aqui para essa plateia, como regulador, como que você efetivamente percebeu as dores do mercado e construiu coletivamente as soluções. Eu sou regulador imoderado também, né? Porque eu sou muito crítico quando a gente vê o tema aqui do nosso painel, burocracia ou, burocracia ou desenvolvimento de mercado. E é uma arte, como eu destaquei no começo. Quando a régua pende mais para a burocracia, para os medos, para os fantasmas, para as falsas noções de realidade, aí
o regulador acaba tolhendo a inovação. Então, no meu caso, eu percebi isso quando saí do Banco Central e fui para o Ministério da Agricultura em fevereiro de 2019, e isso estava claro. O regulador, viu, não estou falando Banco Central aqui não, eu digo regulador lato sensu, o Congresso é regulador, é o maior regulador que tem, né? Então a gente pegava a lei da CPR, que era o título que é utilizado, o veículo utilizado para levar dinheiro de quem quer investir na atividade empresarial, agronegócio, e cheio de amarra. Então eu já sabia o que tinha que fazer. Tirar a amarra, dar liberdade. Naquele momento, daquele jeito, precisava isso ser feito. Depois que a gente fez a lei do agro 1 e 2, eu sou obrigado a dizer, eu capitaneei as discussões. Eu vinha para São Paulo, botava todo mundo reunido numa sala, botava interesses aparentemente antagônicos. Tinha cooperativa de crédito, cooperativa de produção, entidades que representam um produtor, banco, escritório de advocacia, todo mundo na mesma sala. Agora nós vamos fazer mercado, vamos pegar a lei da CPR e transformar naquilo que vocês querem. O mercado saiu, depois dessa lei publicado, saiu de um estoque de CPR de 17 bilhões e agora, recentemente, bateu 267 bilhões, multiplicou várias vezes em 35 meses. Então, o mercado estava precisando de que o regulador deixasse ele operar. Então, no redesenho que a gente fez da CPR e do próprio mercado, a gente incorporou fundamentalmente a liberdade, eu chamo de liberdade consequente. Eu não quero me estender muito mais para a gente fazer disso aqui um bate-papo, Fábio, mas eu já quero fazer um convite logo para vocês antes que eu me esqueça. Olhem o agronegócio com carinho. Agro não é só quem que está dentro da porteira. Esse agro que está dentro da porteira tem um PIB, a gente chama de valor bruto da produção, de cerca de 1,2 trilhões. O crédito que precisa de giro para rodar só a atividade agropecuária é 800 bilhões por ano. Já viram aqui o dado que eu falei da CPR, quase 300 bi. Um título que fundamentalmente financia o giro. A cadeia do agronegócio fora da porteira, o PIB ultrapassa 25% do PIB nacional. Nós estamos falando de 2,5 trilhões, quer dizer, é muito dinheiro, muito crédito, muito seguro, muita oportunidade, muito fundamento também. Se eu começar o destramelo, não paro mais. O Brasil tem uma posição privilegiadíssima em termos de agropecuária, na segurança energética, segurança alimentar, produção de fibra. Está conosco a bola. Nenhum país, e fazer isso com sustentabilidade, porque na agricultura tropical a gente utiliza a plena, durante o ano inteiro, a propriedade rural, diferente no clima temperado, que se utiliza só metade do ano, grosso modo. Então a gente produz, a gente intensifica, mais output por hectare. A vantagem comparativa é grande. E nós temos tecnologia, a vantagem competitiva também chegou em vários setores aqui do nosso país. Olhem com carinho e depois eu vou dar o caminho das pedras, como é que vocês intensificam isso e participam mais das discussões regulatórias. Mas fala um pouco para a gente como foi esse processo de construção coletiva de todas essas soluções que vocês implementaram, inclusive essa da CPR. A CPR, a gente aposta muito no mercado de capitais. O crédito para o agro ele tem 3 fases distintas. Primeiro, como eu falei aqui, plano safra. Plano safra, o governo subvencionando, era a principal fonte de funding para a agropecuária. Depois, a agropecuária não coube mais na ajuda do Estado, nem o Estado tinha condição fiscal de ajudar e apoiar todo o crédito, pelos números até que eu trouxe aqui para vocês, que a agropecuária precisava. Então, quem está no entorno, estava no entorno do produtor rural e conhece o produtor rural, tem mais informação sobre o produtor rural, mais familiarizado, começou a emprestar. Então, as tradings, as agroquímicas, as próprias cooperativas de produção, as empresas, a agroindústria, preciso da produção para eu cumprir o meu objeto social. E se eu não emprestar, o banco não vai emprestar, eu tenho dificuldade de vir pelo setor bancário, então nós temos que emprestar aqui. Então, esse foi o segundo momento. Agora, nosso agro não cabe nem no funding de quem está no entorno, nós temos que ir para cidades, nós aqui, investir via LCA, via FIAGRO, via CRAC, tudo que vocês já sabem. Agora é o mercado de capitais, é o dinheiro urbano, tanto doméstico quanto internacional. Então, essa é a terceira fase. Então, a nossa atuação começou aí e todo mundo percebeu essa necessidade. Tanto investidor, tanto estruturador de operação, tanto aqueles que não estão dando conta de financiar o agro e o próprio produtor rural. Então, não foi difícil, viu, Fábio? Porque estava caindo de madura essa discussão.
colocamos todo mundo sentado numa sala e foi assim mesmo, foi no MOOC, né? Eu falei no MOOC na nossa preparação. O MOOC e botamos a lei e começamos a dizer o que tem que mudar nesse artigo. Foi bem assim mesmo, trabalho de formiguinha. E foi mudando artigo por artigo, artigo por artigo. Lógico, levei já um boneco pronto para a gente começar de um bom ponto de partida e não se perder naquele começo das discussões. E conseguimos melhorar a CPR, conseguimos melhorar o CRA, os instrumentos de mercado de capitais, e fizemos também o FIAGRO, viu? Isso eu não falei. Então, o FIAGRO que nem tem um fundo de investimento imobiliário, fizemos para o setor imobiliário. O imobiliário vai sempre um pouquinho na frente. Tem a LCI, depois a LCA. Tem o CRI, depois tem o CRA. Tem o FII, depois o FIAGRO. Né? E nós temos agora toda essa estrada pavimentada com a participação de vocês. Ninguém ficou de fora. Todo mundo que quis participar das discussões participaram. Mas foi, viu, Fábio? Foi um movimento mais do Estado procurando as pessoas. E eu acho que tem que complementar isso aí. Por isso que eu digo que depois eu vou fazer o convite para o pessoal. Muito bom. Então, antes do seu convite, vamos ouvir um pouco o Bellini. Bellini, duas experiências aqui distintas no foco, mas comuns na forma, né? Quer dizer, ambos dois representantes da regulação estatal que conhecem as dores do mercado, que sabem o que precisam fazer para atingir seus objetivos de política pública, criar infraestruturas, envolver pessoas, mas eles param na regulação. E o que eu costumo dizer é que a regulação é uma das pernas de um tripé. A regulação sozinha não funciona se não houver uma boa supervisão e uma boa estrutura de sanção para aqueles que efetivamente não cumprem as regras. E aí vem a pergunta para você, como chefe do Departamento de Supervisão do Banco Central do Brasil. Qual é o papel da supervisão nisso tudo? Vocês são aqueles antigos guardas de trânsito que ficavam escondidos atrás da árvore para aplicar uma multa? Ou você também enxerga na ação de supervisão essa função de indução de melhores práticas, de condução do mercado regulado para um novo patamar de absorção da regulação em seu próprio benefício? Boa tarde a todos. Já viram que eu não sou um cara legal, né? Pelo que o Ângelo falou e agora o Fábio, a imagem aqui não é um cara legal. Mas, na verdade, acho que o grande ponto aqui, acho que até o que foi dito pelos amigos aqui, na verdade, nós agimos até em decorrência da demanda da sociedade. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui, se o mercado não exerce seu papel, que deveria trazer inovação, atender às demandas da sociedade, o Estado, com a visão abrangente das necessidades e numa visão estratégica, ele acaba ocupando esse espaço. Então, na verdade, a gente tenta também entender as demandas da sociedade. E, no caso da supervisão, o que a gente faz? Primeiro tem um ponto. Nós existimos porque a natureza humana não é perfeita. O mercado não é tão legal assim, né? O mercado não age tão de acordo para atender às necessidades dos seus clientes ou da própria sociedade. Ele age movido por interesses pessoais ou corporativos. E nós temos um papel de tentar equilibrar esse jogo. E aí é o que eu falo. Nosso trabalho hoje, ele não é mais como vocês dois falaram aqui, né? Não é só jogar água no chope das festas. Na verdade, usando um pouco a própria lógica do evento, nós cada vez mais utilizamos ferramentas computacionais. Eu nem gosto de falar de IA, porque, na verdade, tem muitas ferramentas que a gente usa, acho que a gente ainda não está tão efetivo no uso de inteligência artificial, mas nós temos, sim, um arcabouço, um grupo de ferramentas muito grande que nos ajudam a ser mais inteligente na ação. Né? Então, o que nós temos feito hoje é aquela primeira parte da supervisão, que é olhar o cumprimento das regras, a maior parte dela a gente já faz de maneira automatizada. Eu posso dizer com segurança que o Banco Central do Brasil, considerando o mundo, é o que tem o maior volume e granularidade de informações do sistema financeiro quando eu comparo qualquer lugar do mundo. Isso já, não é porque eu acho, a gente já conversou sobre isso. Então, nós temos uma capacidade, acho que nós temos colegas muito capacitados de desenvolver e utilizar esses dados para nos ajudar a direcionar os esforços para ver onde está algum tipo de não cumprimento, de não compliance das regras que foram definidas. Qual que é o nosso trabalho, então, no final das contas? O nosso trabalho é, primeiro, avaliar o modelo de negócio, para ver se aqueles agentes que estão observando ou estão operando as normas ou sistemas estão fazendo aquilo de uma maneira sustentável.
Porque, no final das contas, todo mundo gosta de criptoativos, gosta de plataformas de investimentos, gosta de uma série de inovações. Até dá problema. O dia que dá um problema, que uma empresa desse tamanho quebrou, onde estava o regulador que não fez nada? Onde estava a supervisão? Então, o nosso papel é tentar, de maneira tempestiva e antecipada, identificar riscos, principalmente os riscos sistêmicos. Eu não vou dizer que não vai quebrar um banco. É natural que a empresa quebre. No sistema financeiro ou em qualquer outro sistema, nós teremos problemas de falência ou de ineficiência. Mas o nosso papel é buscar, através de um uso inteligente das informações e de metodologias que consideramos efetivas, realmente diminuir esse impacto caso ele ocorra. E tentar antecipar uma série de ações, junto com o pessoal de resolução também, antecipar ações que, sabendo que vai acontecer uma quebra de instituição financeira, diminuir o risco para a sociedade, ou até, às vezes, muitas vezes não é nem perceptível, quando a gente consegue uma solução de mercado. Quando a gente consegue, dentro do próprio mercado, uma solução que uma entidade compra outra, ou você muda modelos de negócio. Então, o papel da supervisão hoje é muito mais buscar a eficiência do sistema do que realmente a punição. A punição faz parte do processo. Eu acho que, como a gente está em casa, na rua, eu sempre brinco assim, ninguém ganha ponto positivo por não furar o farol vermelho. É a nossa obrigação. Então, do lado da supervisão também, ninguém vai ganhar louro se ele continuar em compliance em suas funções. O que a gente busca é verificar, e essa é uma vantagem que nós temos, é comparar várias práticas de uso daquela legislação, daquele modelo de negócio, onde cada um está usando melhor. E aí, de alguma maneira, a gente tenta compartilhar essas melhores práticas e induzir que os demais agentes, por N razões, também consigam caminhar para esse caminho, para esse novo estágio. Então, a ideia é essa. Assim, é uma supervisão que é muito mais indutora de boas práticas e buscar uma sustentabilidade e eficiência do sistema do que realmente uma supervisão tão chata, tão escondida, que vocês estão brincando. Mas acho que esse é um ponto importante. E a gente percebe ainda que essa comunicação ainda precisa avançar. Né? Acho que todo regulador, supervisor, ele está, acho que, pelo menos eu posso falar pelo nosso caso aqui, nós somos todos amigos de muitos anos, nós sempre buscamos uma interlocução com o mercado muito franca. Né? Então, isso sempre foi importante para poder trazer para cá também dúvidas. Acho que o problema é assim, como nós estamos num mercado altamente dinâmico, não dá para o sistema tentar desenvolver alguma coisa escondido sem conversar com alguém que depois vai regular ou supervisionar. Então, acho que a vantagem desses eventos como esse é realmente criar essa conexão e deixar essa nossa visão de como a gente olha o sistema e o nosso papel para que a gente possa ter sempre uma evolução cooperativa. Acho que isso é importante para o processo. Você ouviu essa, Boanerges? O Bellini não é o cara que vai te contar as 3 mentiras do auditor, que você sabe muito bem quais são. A primeira delas é o bom dia, porque o dia nunca vai ser bom com o auditor no seu cangote. A segunda é nada do que eu colocar no meu relatório vai prejudicar você. E a terceira é nós só estamos aqui para ajudar. O Bellini não conta essas 3 mentiras, tá bom? Não conta. Mas o Fábio conta dele. Foi muito bom te ver aqui. Mas vê só... Boa, foi boa. Pena que foi comigo, aprendi com o Ângelo. Essa foi boa, pena que foi comigo. Mas, Boanerges, eu olhei para você exatamente para dizer isso. Quer dizer, o fato do Bellini não contar as 3 mentiras traz uma outra mensagem importante para a gente. Né? Primeiro, ele já deu uma pancada na abertura da fala dele. Né? Assim, se vocês não ocupam o espaço que é importante para a sociedade, o Estado vai ocupar. E isso é ruim. Ponto. Isso é ruim. Né? E aqui falando como economista, né? O empresário schumpeteriano, tomador de riscos, esse não é o Estado. O burocrata, por definição, é um cara conservador, que tem muita preocupação com o risco. O tomador de risco é o empresário. Né? Então, ele já começou dando pancada. Mas ele trouxe uma mensagem importantíssima. Não basta conversar com o regulador, tem que conversar com aquele que te acompanha no dia a dia. O diálogo com a supervisão. A supervisão não é o policial atrás da árvore para aplicar a multa num talãozinho amarelo. O supervisor é esse cara que está interessado que você cresça e faça negócios e beneficie a sociedade com segurança e sustentabilidade. Não é? Então, essa é uma mensagem importante desse painel e, por isso, 2 representantes, entre aspas, de regulação e 1 de supervisão. Procurem a supervisão, não tenham medo do seu supervisor, ele não morde. Pode até ser feio, mas não morde. Né? Tudo bem.
É o problema de formar um painel só com gente amiga, tá? Aí, de fato, a gente se conhece há muitos e muitos anos. Por isso que saem essas piadas. Mas deixa quieto. Meu amigo Brant, vamos olhar para frente. Quer dizer, a gente construiu o Pix. O Brasil, junto com o Banco Central, construiu o Pix. Mas o Pix tem uma agenda evolutiva do caramba e tem riscos, né, associados. Né? Quer dizer, a eterna preocupação com as questões cibernéticas, a eterna preocupação com as fraudes. Como é que você, como o pai do Pix, como você é conhecido hoje no mercado brasileiro, como é que você, como o pai do Pix, olha para essa criança e vê, essa criança precisa crescer, mas eu tenho esses problemas aqui. Como é que você, nessa trajetória de construção do Pix, e aí quando eu falo você, eu falo de todo o time do Banco Central que está com você, né? Inclusive o presidente do Banco Central, vamos deixar claro isso. Mas, enfim, como é que vocês enxergam essa agenda futura de construção do que ainda precisa ser construído, com esses riscos associados, com concorrências que vêm, né? E em que medida o Drex ele pode ou não pode ser uma concorrência para PIX? Né? E você falou do criptoativo, em que medida os criptoativos de emissão privada, Sinterex CBDCs, né? as criptomoedas, enfim. Te dê aí um menu de opções para você falar na próxima meia hora, mas não fala meia hora, que a gente só tem 18 minutos e o Ângelo ainda quer falar e o Bellini também. Vamos lá. A gente podia falar 3 horas, 4 horas, facilmente, aí, transitando por essas questões. Mas a agenda evolutiva e toda essa evolução, ela tem riscos? Tem, não tenho a menor dúvida. Como a própria construção do Pix e a digitalização de todo esse processo de pagamentos nos trazia riscos, e esses riscos foram enfrentados. A gente vai continuar construindo, né? E é bem interessante essa composição do painel, porque tem ali a visão do regulador mais de produção normativa, tem aqui uma visão de algo um pouco mais ativo, uma interferência um pouco mais ativa no mercado, mas, novamente, buscando os objetivos públicos, buscando a inclusão, buscando a digitalização, a redução de custos, apoio a todos os negócios, etc. E tem a visão do supervisor que completa, dando todo esse cenário de inovação com segurança, né? Agora, para fazer todo esse processo construtivo, a gente precisa, basicamente, de uma coisa: estar próximo de todo mundo, estar próximo do mercado, estar próximo dos usuários finais. E é assim que a gente fez todo esse processo construtivo do Pix, é assim que a gente vai continuar fazendo. Muitas vezes me perguntam, mas você é baseado aonde? Às vezes eu até esqueço que eu estou baseado em Brasília. Por quê? Porque a gente está baseado no mundo, né? A gente está em São Paulo, está em Belo Horizonte, está em Porto Alegre, está nos Estados Unidos, está no Chile. E a gente não está fazendo isso à toa, a gente está fazendo isso para estar próximo de todos os agentes que estão interessados nessa construção. É assim que a gente constrói um ambiente mais forte. Então, a gente ouve as instituições financeiras, mas está ouvindo as empresas, está ali conversando com as telas, está conversando com as escolas, está conversando com a Associação de Bares e Restaurantes, está conversando com os escritórios de advocacia, está conversando com as empresas de consultoria, está conversando com aquelas empresas que prestam serviço de TI, enfim. Essa colaboração é fundamental para a gente entender as necessidades de todos os clientes, as necessidades de pagadores, de recebedores, de quem precisa do pagamento no seu negócio principal, no seu core business. Obviamente, o pagamento ele é só o ponto final de todo um processo, de toda uma cadeia que está por trás desse momento final de pagamento. Entender como a gente vai prestar esse serviço com segurança com as instituições financeiras, com as instituições de pagamento. Então, trazendo tudo isso para um debate no âmbito do fórum, mas não só, né? O fórum é um ambiente multilateral de todo esse diálogo, mas a construção ela tem que estar ali, a gente tem que estar o tempo todo entendendo e estar muito próximo de todos esses agentes. Você bem lembra, né, quando a gente estava construindo o Pix, que de vez em quando eu passava aqui no prédio do Banco Central e ia te fazer uma visita, né? Ou seja, a gente passava aqui fazendo toda essa interlocução com o mercado, mas não deixava de visitar os amigos que estavam ali no escritório. Pensei que você ia porque é por conta da amizade, rapaz, o cara tinha interesse, olha aí. E aí você tinha ali um amigo aqui no Banco Central, a gente sempre passava para cumprimentar os amigos e tomar um café também. Mas quando a gente entra particularmente nas questões de segurança, aí a gente tem o exemplo do ambiente que deve ser colaborativo.
todos, imagino que todos nessa sala, e muito mais do que, obviamente, essa sala, de todo o ecossistema, tem interesse que essa plataforma, que o ecossistema, e não só, mas essa só como um exemplo, que essa plataforma seja segura, que a gente tenha uma boa utilização do ambiente de pagamentos por toda a sociedade. E a gente só consegue toda essa segurança tendo muita colaboração entre todos os agentes que compõem esse ambiente, que compõem esse ecossistema. Por isso a gente tem um grupo específico dentro do Fórum Pix, que é o único grupo de trabalho dentro do Fórum que tem a denominação de grupo estratégico. É o Grupo Estratégico de Segurança, é o GESEG. Por quê? Porque essa temática, segurança, é simplesmente basilar, é simplesmente o pilar de todo esse ecossistema. Então, olhando para frente, a gente sim tem um grande desafio de seguir construindo. O Pix automático está aí para ser lançado em 2024, vai trazer um grande número de transações adicionais para o ecossistema, dada a demanda que a gente percebe por inúmeras empresas e pela população em geral. E, com isso, a gente agrega ainda mais mecanismos de segurança para fazer com que a gente tenha toda essa dinâmica de um pagamento mais conveniente para as pessoas e para empresas, mas de forma segura. Que as pessoas confiem na dinâmica daquele produto especificamente, que a gente, ao final do dia ali, consiga auferir todos os benefícios desse produto. E aí tem o Drex, em paralelo, né? A gente tem várias outras questões que a gente pode discutir aqui a esse respeito, criptoativos, mas é importante destacar a complementariedade do Drex em relação ao ecossistema do Pix. O Banco Central não está fazendo algo que se interpõe ou que tem interseção entre um ecossistema, entre uma plataforma e outra. Se essa plataforma precisar, se as duas plataformas precisarem se conversar, elas vão se conversar, mas o mais importante é colocar essa visão de complementariedade. Complementariedade no sentido de ter uma plataforma que vai atender a diversos casos de uso que são melhores atendidos com essa tecnologia, com essa dinâmica, comparado ao que poderia ser feito com o Pix. E aí a gente entrega um conjunto completo de soluções para a sociedade, dá muito mais potência. Aí eu chego no ponto que você trouxe lá no início da sua fala. Muita potência para a inovação pelo mercado. O Banco Central ele inova na sua forma de colocar a plataforma para as inovações acontecerem por cima. Se a gente conversar com reguladores internacionais, com as pessoas que estão em outras jurisdições, elas estão olhando para o que o Banco Central do Brasil está fazendo com esse olhar de inovação. Então, estamos sendo injustamente acusados de inovadores também pela comunidade internacional, mas é importante dizer que essa inovação é para servir como base para a inovação dos entes privados. Isso, inovação na regulação, na criação da infraestrutura. Mas o que vai fazer com esse dinheiro programável no Drex, o que vai fazer no Drex que comunica com o Pix, isso depende dessas pessoas aqui, não é o Banco Central quem vai dizer o que precisa ser feito. Exatamente, e com destaque para que o Drex, especificamente, vai depender muito mais da inovação do mercado privado do que o próprio Pix, porque o Pix ele teve a sua dinâmica de estabelecer uma experiência do usuário, os requisitos de UX do Pix, eles estão aí para nivelar minimamente uma boa experiência para todo mundo. Então, aquilo já vai automaticamente para as pessoas. No Drex, não. No Drex, a gente vai precisar ver todos os casos de uso sendo desenvolvidos e sendo inovados pela iniciativa privada. A gente usou a inovação para construir aquilo que precisava no Pix. Quando a gente criou o manual de UX, né, que são os requisitos de experiência do usuário, a ideia era que a gente tivesse a experiência mais fluida e fácil possível. Tanto que, quando a gente ia definir os requisitos, trazido lá pelos especialistas de UX, às vezes 2, 3 propostas que eram trazidas, eu levava para o meu assessor especial, que era meu filho na época de 9 anos. E falava para ele qual é a experiência mais fácil para esse processo. Não, papai, é esse aqui. É o que a gente precisava. Por quê? Porque a gente precisava de uma solução que fosse muito fácil, que fosse muito intuitiva, que uma criança pudesse facilmente ir lá e fazer um pagamento ou fazer um registro de uma chave, por aí vai.
Ou seja, a gente tentando marcar reunião no Banco Central e bastava ficar na porta da escola do teu filho. Exatamente. Era muito Mas mais você fácil. não sabia disso na época, né? Podia ter avisado antes. Mas isso a gente só conta depois. Ah, né? tá. Eu sou testemunha ocular, né, desse processo, porque numa determinada ocasião eu participava de um comitê consultivo na Associação Comercial de São Paulo. E vi esse cidadão aqui com outros colegas do Banco Central conversando com o dono de loja de material escolar, né, para saber efetivamente quais eram as necessidades e onde doía. Esse cara é quase um ortopedista na minha avaliação. É aquele cara que chega em qualquer lugar e pergunta, diga onde é que dói. Né? É basicamente isso, é o diga onde é que dói, é o ortopedista, porque aí ele vai lá no ponto de dor e tenta regular e criar infraestrutura. Angelão, você tem um tempinho ainda para dar os seus recados e me fala um pouco da inovação também no agro, e aí eu estou falando aqui do TEC, tá? Vai lá. Vou tentar alinhavar tudo. Primeiro, Bellini, como eu falei, é uma figura muito elegante. E se ele achou que assim, vocês estão passando mais que eu sou muito rigoroso, eu quero só lembrar que eu e o Fábio, a gente chefiou o Departamento das Instituições Não Bancárias na sua gênese. E nós fizemos o maior processo de depuração do universo fiscalizável das instituições não bancárias. Tinha umas 2.300. Eu contava mentira também, Bonés. 2.300. A gente identificou 600 e dessas 400 foram tiradas do mercado. Então não tem conversa. Assim, se precisar, tem que sair do mercado, tem que ter coerção. Eu sou hiper rigoroso com isso, né? Então, eu acho que vocês estariam pior comigo do que com o Bellini nesse aspecto. Ainda bem que o Bellini ficou e o Ângelo saiu. Mas eu queria agora quero alinhavar com as outras coisas. A coerção do Estado, a gente está falando muito do regulador, mas no mercado de crédito para o agro, ele não está sob a égide nem do Banco Central e nem da CVM. Ele está sob a égide do Banco Central só para registro, para regulamentar o registro da célula, da CPE. O resto não. É um mercado de crédito não regulado. Então ele vai se submeter às leis ao judiciário. Esses vão fazer o papel. E aí eu vou dizer, o nosso mercado ele demonstra a sua ineficiência no crédito, as taxas altas, os spreads altos, muito por conta das dificuldades que o Executivo e o Legislativo têm de entender e desenhar esse raio desse mercado de crédito. Agora, tudo que é ruim, por um lado, é oportunidade de negócio. Então, o que acaba demandando para quem vai comprar risco, o empresário que vai comprar risco? Bons modelos preditivos, aí entram vocês. Desenvolver boas técnicas de score e tentar cada vez mais ter a bola de cristal. Porque se depender depois da recuperação de crédito, por sinal, Melissa, o último painel, se eu não estou enganado, vai tratar de recuperação de crédito. Infelizmente, eu não vou poder assistir. Tokenização e recuperação de crédito. Mas o Brasil é uma vergonha nesse aspecto de recuperação de crédito. Na minha opinião, por insensibilidade do Legislativo e do Judiciário na hora de aplicar a lei. Mas, oportunidade de negócio para vocês. E fechando aqui, o mapa organiza as discussões com o setor privado hoje com câmaras temáticas, câmaras setoriais temáticas. Uma delas é a modernização de crédito seguro. Todos estão convidados a participar disso. Nós estamos trabalhando firme para que o tomador de risco cada vez encontre um modelo de negócio, um ambiente de negócio mais profícuo para ele mesmo. E vai depender da tecnologia de vocês. Vocês me encontram no LinkedIn, manda uma mensagem lá, eu respondo todos, e vocês, querendo, apresenta a Modercred, um nome bonito, né? Modercred para vocês turbinarem o negócio. Não esqueçam agro, tem muito potencial pouco explorado e muito negócio ali que ainda pode ser feito, e é isso que a gente quer ver acontecer. Obrigado. Ó, Bellini, a plaquinha de 5 minutos acabou de aparecer ali, tá? Mas, Bellini, fala uma coisa para a gente. Assim, a gente conseguiu falar sobre fraude sem falar da Resolução Conjunta 6, graças a Deus, né? Eles nos livramos aqui de um tema espinhoso. Mas, assim, eu acho que a gente está tocando em temas que, de algum modo, também lidam com a questão da proporcionalidade, né? Quer dizer, uma coisa é você supervisionar o Itaú, ou o Bradesco, ou o Santander, ou o Banco do Brasil, outra coisa é a SCD do S5, ou a IP de conglomerado tipo 2, etc. Fala para a gente, Bellini, na tua visão, o que efetivamente é diferente nessa abordagem dos diferentes atores com diferentes portes e perfis? O que é diferente na forma, o que é comum na essência? Ok. Mas antes, assim, para a sua alegria, eu vou falar só da
Resolução 6. Não, porque, na verdade, até porque foi comentado no painel anterior, e eu acho importante a Resolução 6, porque ela é um exemplo, para mim, muito recente disso tudo que a gente está falando. Primeiro, nós ficamos 2 anos conversando com o mercado para criar a autorregulação de base de dados. E o mercado não conseguiu fazer, ou não quis fazer. E nós fomos e discutimos com o mercado a Resolução 6. E quando nós estávamos discutindo a implementação da Resolução 6, num primeiro momento só tinha um provedor de base de dados. E aí nós fomos acusados, em umas associações, que o Banco Central estava favorecendo o monopólio de uma entidade que já estava para oferecer o produto. Aí eu, inocentemente, falei naquele momento, eu tenho certeza que o mercado ele vai entender a demanda e o próprio comando normativo vai gerar uma dinâmica no mercado. Hoje nós estamos conversando com 12 empresas que estão oferecendo o mesmo serviço. O que eu quero dizer, às vezes, como o Brant disse, o nosso papel, ao criar a resolução ou um processo de supervisão, porque essa resolução veio da necessidade de você normatizar até a minha ação de supervisão sancionadora, então foi nesse processo. Mas eu acho que, mais do que a sanção, é realmente que o mercado se movimente e possa trazer essa eficiência maior. E na questão da proporcionalidade, eu acho que o princípio é esse, é a adequação do modelo de negócio. Assim, até uma das coisas que eu fico feliz de ter acompanhado também, quando em 98 a gente soltou a resolução 2554, que é de controles internos, ela trouxe uma inovação que para mim foi fantástica. Quando a gente colocou assim, baseado até nos princípios do COSO, toda a estrutura de controles internos deve ser adequada ao porte e complexidade da instituição financeira. Esse é o ponto. Desde daquele momento, a gente acreditava que não existe um modelo único para nada, nem para a gestão, nem de governança e nem de supervisão. Só que nós tivemos o processo ainda evolutivo para poder avançar nas resoluções ou no arcabouço normativo para que a gente pudesse aplicar essa questão da supervisão proporcional. Então, o que é a supervisão proporcional? Nós buscamos que realmente nós tenhamos um ambiente saudável. Então, vou pegar um exemplo. O Brasil ele é signatário do Acordo de Basileia. Mas o próprio acordo ele presume instituições sistêmicas ou instituições relevantes. Então, não faz sentido exigir que todas as instituições cumpram todos os ditames, todos os princípios de Basileia. Mas a lógica de boa gestão tem que fazer. Então, nós temos normativos que eles exigem algum atendimento de entidades do S1, que são as mais importantes sistêmicas, algumas outras do S2, S1, S2, e vai cair até o S5. Então, se a gente olhar todo o arcabouço normativo para as entidades do segmento 5, que são as mais simples, pequenas, elas realmente têm um nível de atendimento normativo menor do que aquelas que nós estamos colocando, que são as mais complexas e sistêmicas. O que nós não podemos abrir mão? Independente de vocês que estão aqui, se você é cliente do Bradesco ou de uma IP pequena, o dia que perder dinheiro, vocês vão olhar para mim. Você vai falar assim, o Banco Central não fez o trabalho direito. Então, o que nós temos que fazer? De maneira proporcional, exigir que a governança, que os controles, os sistemas que aquela empresa decidiu operar, sejam adequados para aquele modelo. Então, eu não vou no SCD ou no IP pequena exigir a mesma complexidade ou tamanho de um sistema, de um parque, que eu vou exigir de um banco grande. Mas eu tenho que avaliar se aquele sistema, se aquele modelo de negócio, se aquele processo que ele implementou e decidiu oferecer, realmente faz sentido e não vai trazer uma fragilidade para o sistema. Porque o sistema é totalmente interligado. Então, eu tenho que garantir que essas entidades que estão entrando, porque todo mundo gosta de inovação. Ah, mas você tem que permitir as empresas inovadoras. Eu adoro inovação, mas qual que é o trade-off? Qual que é o risco que essa empresa está agregando ao sistema totalmente integrado? Tem sistemas de pagamentos que a gente está falando aqui agora. Se o IP, ele não faz, um emissor pequeno de cartões, ele não cumpre os compromissos dele, imagine o problema que ele gera na cadeia da loja que espera receber, do arranjo de pagamentos. Quer dizer, existe toda a complexidade que não dá para a gente simplesmente não olhar. Mas eu também não tenho gente. E você sabe que o Banco Central está cada vez, eu e o Brant, a gente está sofrendo. Os dois aqui estão com a vida boa, mas a gente está cada vez com menos funcionários e com questão salarial bem forte. Então, nós temos que realmente ser mais eficientes na aplicação dos nossos recursos. Mas o que a gente busca é isso, Fábio, é buscar que, através do nosso processo direcionado, focado no risco,
a gente consiga uma ação adequada. E também eu não posso sufocar uma entidade pequena com o trabalho todo dia. Mas eu preciso que ela saiba que eu estou aqui e olhando o que ela está fazendo. E, acima de tudo, não esqueçam, não existe proporcionalidade para a PLD nem para a prevenção a fraudes. Todo o rigor, toda a atenção nessas duas questões, prevenção à lavagem de dinheiro e prevenção a fraudes, é mais do que exigida pelo Banco Central do Brasil. Gente, o nosso tempo já está chegando ao fim. Eu queria dar 30 segundos para as considerações finais. Eu vou começar de lá para cá, Brant, porque o Bellini foi quem colaborou comigo para dar peso a esse painel. Né? Aqui somado dá mais de 200 fácil, né? Mas tudo bem. Eu não entendi a piada. Eu também não, mas deixa quieto. Não, mas eu acho que eu queria realmente aproveitar para agradecer aqui o momento. E esse é um ponto que, já que hoje, eu acho que um dos pontos que a gente está tratando e está tentando convencer o sistema de uma preocupação é o trabalho de fraudes. A gente tem que lembrar que, assim, vocês, como prestadores de serviço, sistema financeiro, tem que lembrar que o cliente final é o correntista, é o dono da conta corrente. Se a gente acha que o prejuízo está com ele na fraude, é um erro estratégico fenomenal, porque o cliente que se sente mal atendido quando tem um problema, ele nunca mais vai querer ter relação com aquela empresa. Então, não importa se a fraude foi no Pix, foi na TED, foi na abertura de conta, tomou um empréstimo, não importa. O importante é como vocês, ou como o sistema, está se preparando para mitigar o risco dos seus clientes realmente sofrerem algum tipo de fraude. E por isso que realmente o Banco Central está um trabalho muito forte. E, como o Fábio disse, não existe proporcionalidade. Se a gente percebe que existe um desleixo ou uma ação até colaborativa de alguma entidade que possa favorecer ou diminuir a percepção de segurança do sistema financeiro, aí vocês conhecerão o nosso lado não tão simpático de como é o Banco Central. Bom, boa tarde a todos, muito obrigado. 30 segundos, Ângelo, considerações finais. O pessoal está fazendo piada porque, se não me engano, esse é o teatro aquele da piada, do stand-up, sexta-feira ao vivo, comédia ao vivo, né? Então acho que permeou aqui. Eu sou do Ceará, então eu estou perdoado. Imagina! Eu só quero agradecer de novo a Melissa e refazer o convite para vocês. Nós, lá do MAPA, estamos à disposição. Se vocês quiserem, o ecossistema de vocês, a associação, acho muito importante vocês terem associação, se vincularem a associações, quiserem entender um pouquinho mais do agro, crédito seguro, oportunidade de negócio, entre em contato comigo, a gente faz uma call, vem aqui. Não medimos esforço para promover esses mercados. E muito obrigado pela atenção. Obrigado, Ângelo. Brant. Bom, obrigado novamente aí a todos pela paciência de ouvir e escutar algumas piadas aqui entre nós. Como o Fábio colocou, somos amigos aqui, então as piadas estão no escopo dessa amizade. Mas eu queria chamar a atenção, Bellini já reforçou o ponto da segurança, do combate à fraude, que é levado com muita seriedade, mas eu queria chamar a atenção para o ponto principal do nosso painel, de que o regulador, de que no caso do Sistema Financeiro Nacional, o Banco Central, obviamente outros reguladores em conjunto, CVM, etc., mas o Banco Central está muito focado em promover a inovação com segurança, mas a inovação como plataforma, como base para que vocês inovem, para que o mercado possa atuar na segunda derivada da inovação. Certamente nós continuaremos sendo inovadores, embora, como já foi colocado, injustamente acusados, nós continuaremos sendo inovadores, mas com esse propósito, de proporcionar todo um ecossistema propício para que as inovações aconteçam sobre essa plataforma. Inovações no âmbito do sistema financeiro e fora dele, porque a gente vê muito espaço para inovação, para novos modelos de negócio lá na economia real, lá nos restaurantes, acabar com as filas, etc, etc. Então, contem com a gente nesse processo, o diálogo é completamente aberto, qualquer coisa, nos procurem, e como o Fábio bem lembrou, nós estamos aqui preocupados com as dores, né? Não tanto ortopedista, que a gente não quer ali no esqueleto, mas se tiver alguma dor, a gente vai fazer os nossos esforços para sanear. Resumo da ópera. Vamos parar de falar de carga regulatória. A regulação está a nosso favor
e, acima de tudo, o regulador, o supervisor, também estão do nosso lado como sociedade, como mercado, para que a gente efetivamente construa um Brasil cada vez melhor para os nossos assessores especiais, que são os nossos filhos. Não é? Gente, eu agora convido vocês para uma rodada de aplausos a esses nobres colegas que participaram desse excelente painel.